Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos ver aí quem tá entrando. Olá, a Ali já tá chegando já. Oi, Thaís, boa noite. Uhul! Que bom ver você aqui. Daqui a pouco a gente vai estar começando aí nossa conversa sobre saúde mental. Então, se você acredita que tem pessoas que gostariam de ouvir um pouquinho sobre esse tema, vai compartilhando aí, por gentileza, para que nós possamos passar um pouco de informação para essas pessoas. Boa noite para todos, boa noite Thaís, Jéssica que está entrando, Giovana, oi Gil, oi Rafaela, Thaís. Então, ali já está solicitando aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre saúde mental. Então, se você acha que esse tema é um tema que vai interessar para as pessoas que estão aí no teu ciclo social, clica nessa setinha, né, que parece um aviãozinho e compartilha com essas pessoas para que elas possam também participar dessa conversa, desse bate-papo e a gente possa trazer informação, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental. E com a Liz é uma amiga pessoal minha, que ela é psicóloga e neuropsicóloga, mas eu vou deixar quando ela entrar para ela se apresentar nessa parte profissional para você, tá certo? Então vou solicitar aqui, aceitar que ela já tá entrando aqui. Vai. Vocês estão ouvindo bem? Dê um sinal pra gente. Vocês estão ouvindo direitinho? Olá! Olá, pessoa! Como você Deixa eu tá? organizar aqui. Tô organizando meu posicionamento. Peraí. Prontinho. Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Dá um ok. Está me ouvindo bem e ouvindo bem, Alice, por favor? Dá um joinha aí, se vocês estão ouvindo bem. Ótimo. Ai, que legal ver Thaís aqui. Entrou agora. Minha mãe tá aí Sua também. mãe! Um beijo pra sua mãe. Beijo pra minha mãe, olha aí, mãe. Ganhou beijos. Ó, o pessoal tá dizendo que tá ouvindo direitinho. Ótimo. Então, já falei aqui, né? Nós temos 7 pessoas agora. O pessoal tá Minha entrando. tia! Beijo pra sua tia também. Família por aqui, né, não? Oh. Jéssica, pessoal de Diplomacia tá entrando alguns. E Giovana falou que tá um pouco baixo. Baixo quem? Eu ou Anlis? Olá, Janiele, minha irmã entrando aí também, ó. Tô gostando, família, chegando aí. Dando apoio. Olha, manhã disse obrigada, doutora, viu? Nossa, doutora. Obrigada. Então, qual que tá abaixo, o meu ou de Anlis? Thaís está dizendo que é fã das duas e do trabalho incrível de Anlis. Estou me sentindo agora. Nádia entrando também, é psicopedagoga, né? Então, gente, a gente vai conversar Ela um disse pouco. que é o meu, ó. Giovana falou que é meu áudio que tá baixo. Vamos ver aí, amiga. Não sei. Eu não sei nem por onde entra o áudio, para começo de conversa. Mas vamos disfarçar, tá tudo bem. Então, eu já estava apresentando, né? Falei para o pessoal e nós iríamos conversar um pouquinho sobre saúde mental, né? Falei que você é psicóloga e neuropsicóloga e que você iria se apresentar um pouquinho aí nessa tua área profissional. Eu queria só dizer um pouquinho do propósito dessa live, né? Sim. Essa live surgiu de conversas mesmo minha e de Alice, como eu falei, ela é uma amiga pessoal e que ela estudou faculdade comigo de psicologia e a gente sempre reflete muito juntas e algumas pessoas também me solicitam um pouco, às vezes me procuram aqui no meu Instagram para pedir alguma informação e eu decidi contribuir dentro da psicologia, né, através dessa live, uma vez que eu não estou trabalhando mais como psicóloga e mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Jéssica, psicóloga, também está entrando aqui. Beijo para Jéssica.
Fiz pós com ela, excelente profissional, viu? É talento mesmo. Então, vamos lá. Se apresente aí pro pessoal. Então, né? Primeiro eu quero agradecer a teu convite. Não foi fácil aceitar, né, Jane? Pois é. Verdade, eu agradeço. Eu, de verdade, gente, as pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida. E eu até acho legal falar isso, porque até para os meus pacientes, às vezes quando eu apareço na TV alguma coisa, aí eles ficam. Eu trabalho muito com criança. Tia Liz, você é super corajosa. Eu digo, mentira, tia Liz está aprendendo a lidar, né? Então eu sou tímida, gente, mas a gente vai desenrolando, né? Faz parte. Né? Então, né, quero agradecer a teu convite. Como a Jane Clécia mesmo falou, a gente é amiga pessoal. A gente estudou 5 anos juntas na faculdade, a gente se aproximou no estágio, a gente estagiou juntas. E uma coisa me chamou a atenção, como a amizade foi construída. Foi porque a gente tinha realmente essa mesma noção de cuidado de saúde mental, de respeito um ao outro. Então, assim, isso sempre foi um diferencial entre a gente, né? Então, ai, que legal, tô vendo um paciente meu entrando, Danila. Oi, Danila, saudade do povo. Então assim, essa amizade foi muito construída com base no respeito, no cuidado mesmo. Dessa vez não vai dar para fazer isso. Então a gente construiu muita coisa nesse sentido. Assim que eu terminei a faculdade, a UPE em Garanhuns, eu tô em Petrolina agora, tá, gente? Que é minha cidade, minha terra natal. Fui fazer uma especialização em neuropsicologia e, posteriormente, uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Então, Jane é bacharela, não está atuando no momento, ela já atuou, né? E eu estou aí atuando na clínica, área clínica, muito com crianças, a maioria do meu público é infantil, né? E vivendo nesse momento atípico da nossa história, vendo o que é que vem se passando, tentando dar uma estrutura aí, né? Dar um suporte. Eu tô vendo o pessoal da UPE entrando, tá dando uma sensação que eu tô em Garanhuns. E vale ressaltar que tem muito tempo que eu não vejo Jane Clécia, né? Sim. E eu espero em breve a gente possa se ver, né? Quando passar tudo isso. Sim. Pois é. Então, moça, o que é que você quer de mim? Me conta aí. Então, amiga, vamos lá conversar. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho, né, como, né, todo mundo, acho que muitas pessoas têm perguntado e se perguntado como cuidar da saúde mental nesse tempo de pandemia e de distanciamento social. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, senhora psicóloga. Sim. Então, né, o cuidado com a saúde mental já é sempre tema, de forma geral, em minha vida, mas nesse momento se tornou algo bem crucial. E eu acho que para falar nisso também é importante falar sobre a questão da ansiedade, porque é onde eu tenho mais visto relato das pessoas, eu tô me sentindo ansiosa, né, essa sensação de ansiedade. E aí, para falar de ansiedade, a gente tem que explicar o que é. Eu gosto sempre de perguntar aos meus pacientes, tá? Você acha que a ansiedade é ruim? A maioria, a ansiedade não serve para nada, é ruim. Eu digo, será mesmo, né? Porque, na verdade, a ansiedade tem uma função, né? E a função dela, de forma geral, é alertar a gente que tem algo acontecendo. E vamos lembrar, de fato tem algo acontecendo. Então, a gente tem que considerar esse aspecto, né? E é natural, quero dizer que é natural se sentir desconfortável. A situação que a gente vem vivendo não é uma situação bonita, né? Vem afetando muita gente e afetando em vários níveis. Então, e a gente sabe que ainda vai repercutir no futuro. Então, essas perspectivas geram pensamentos catastróficos mesmo. Mas a diferença, aí muita gente vem dizendo para mim, tô com transtorno de ansiedade. Aí vamos lá. Transtorno de ansiedade é diferente de ansiedade, né? É muito importante deixar isso claro. Não tem como dizer exatamente se você está com transtorno de ansiedade. Primeiro, que é interessante procurar um médico. Segundo, porque o momento atual, né, ele acarreta essas sensações. Sensação de incapacidade, sensação de frustração, essa angústia que muita gente vem relatando, mudança abrupta de humor. Então, assim, isso não está acontecendo só contigo, né? Infelizmente, todos nós estamos vivendo isso. A gente está vivendo uma mudança, a gente viveu e está vivendo uma mudança abrupta. Então, é importante nortear, né, as pessoas entenderem também que não é só elas. Porque me preocupa que eu sei que tem gente que quando sente essas coisas, Jane, acha que é frescura, acha que é fraco, acha que é incapaz, né? E não, você é um ser humano, de verdade, né? Então, isso é o que muda. Então, essa condição sua de ser humano faz com que você se preocupe com o outro. Isso é bom, por um lado, só que isso vem desgastando. Então, várias famílias vêm ter realidades diferentes. Aí você me pergunta, como cuidar de saúde mental? E tu bem sabe que é onde eu fico
Onde eu fico, Jane, a gente tem que lembrar que as pessoas são diferentes, não sei o que, não sei o que. Que é uma discussão muito nossa, né? Porque a gente viu muito uma onda de excesso de postagens. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o que. A primeira coisa que eu digo... Isso aqui é uma outra pergunta que eu iria lhe fazer, né? Porque justamente você já está respondendo, você já abarca isso aí. Sim. Que é justamente essa pressão, né? Vou colocar como pressão pela produtividade multitarefa, né? Agora que você está em casa houve uma mudança, você não está mais naquela rotina agitada, mas aí é uma necessidade de manter essa rotina ainda agitada. Não que a gente não vá desenvolver nossas atividades ou quem trabalha suas atividades laborais, porque dignifica, né? Faz parte da nossa vida como um ser humano, mas essa questão da necessidade, da pressão, de autopressão também de ser produtivo, né? De estar fazendo não sei quantos cursos e participando de não sei quantas lives, e enfim, essa gama aí de coisas. Fala um pouquinho sobre isso. Você vai começar. Eita, aí dá pano pra manga. Porque realmente a gente vem vivendo uma situação em que tem excesso de informação, excesso de conteúdo. Isso é bom, por um lado? A internet, assim, o advento da internet é algo fantástico, né? Coloca a gente, facilita muito nossa vida. Tanto que muitas pessoas estão conseguindo trabalhar em home office. Só que, por outro lado, existe uma grande cobrança, né? De se exercitar, de se inscrever em 1000 cursos, de ser produtivo. Sendo que, como eu falei, a gente está vivendo um momento de ansiedade. Então, é meio difícil se a gente pensar o que é ansiedade. Ansiedade é um mal-estar, dá uma sensação de taquicardia, um frio na barriga, né? Às vezes o pensamento acelerado, e aí a gente tentando ali fazer 1000 coisas e produzir. Puxado, a gente está se exigindo demais, né? Então, assim, tem que ter um cuidado, tem que ter uma ideia. E aí vai essa questão da produtividade, que eu bati muito na tecla contigo. Eu disse, Jane, o que está me incomodando nessas postagens é porque está desconsiderando. Gera a ideia que todo mundo tem que fazer tudo isso. E não, cada um vai ter uma noção do que é esse cuidado de saúde mental. Lidando também com esses pensamentos de catastróficos, né, ou de insegurança, diante da mudança e do cenário que nós estamos vivendo, de uma forma diferenciada. Alguns, né, eu acho importante a gente falar sobre isso, nessa questão do lidar com as emoções e as emoções desprazíveis, né, que existe uma dificuldade no senso comum, né, de forma geral, de cuidar das emoções ou de lidar com as emoções desprazíveis, que são a ansiedade, que é a insegurança, né, o medo, a tristeza. Então, você podia falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Para papel básico, quando eu vou atender algum paciente, eu sempre digo, a primeira parte a gente vai conversar um pouco aqui sobre as emoções, principalmente criança, né? Digo, a gente tem que entender a função das emoções, elas têm uma função na nossa vida, né? A tristeza tem uma função, a raiva tem uma função, então cada uma está ali. A ansiedade está fazendo com que isso apareça tudo ao mesmo tempo. Então eu vejo relatos de gente, tô me sentindo super legal agora, super bem. De repente, assim, consegui produzir isso e aquilo e tudo. Então a primeira coisa que eu diria assim, Jane, é ser gentil consigo mesmo, se respeitar, não é? Respeitar seus limites, respeitar o seu modo de funcionar, né? É o respeito a si mesmo. Vai ter gente que vai estar super fazendo atividade física? Vai ter gente que vai estar... Vai ter gente que vai estar um pouco mais parada? Vai ter dia que você vai estar se sentindo melhor e vai conseguir render mais. Então, assim, a pergunta-chave sempre vai ser o que faz sentido para você, né? O que é cuidado? Como é que você acha que pode se cuidar? Por exemplo, cuidado para mim é estar bem em vários níveis, né? Então, assim, eu tenho um ponto positivo, até comentei contigo, assim, que eu sou muito apegada à minha família e, assim, tô com eles. Tá, isso já é uma coisa que me ajuda, me dá um certo suporte. De vez em quando eu entro em contato com algumas pessoas. Eu fazia atividade física, que era algo que me fazia muito bem. Minha vida mudou e eu não consigo ficar nas lives super... Não nasci pra isso, gente. Infelizmente. Aí no máximo eu faço um alongamento, que eu sei que me relaxa, né? Mas tô louca. E pra mim, assim, vou trazer até minha experiência. Pra mim, tem sido algo meio desconfortável, porque sempre gostei muito das tecnologias, mas gosto muito do contato, né? Adoro o abraço, né, Jânia? Então, assim, é algo fundamental para mim e agora eu vi a vida mudar.
e ficar mais em casa, isso e aquilo, atendimento online. Então, essa reorganização também mexeu comigo, né? E a gente vai tentando se reestruturar. A vida de todo mundo, de formas diferentes, ficou bagunçada. Alguns mais e outros menos. E até, Jane, eu aproveito para te perguntar uma coisa, assim, para trazer um tema. Eu acho interessante tu falar um pouco da tua experiência, porque tu mora só, né? Tu mora só já tem muito tempo, na verdade, né? E existe uma preocupação, quem tá morando só, como é que tá nesse sentido, né? O que você acha, como é que pode fazer para manter essas relações de afeto, assim, dentro do que tu sabe, né? E do que tu vive também? É. Antes de responder a tua pergunta, eu queria só dar uma pinceladinha também aí Sim. a questão do cuidado da saúde mental e do lidar com emoções desprazíveis. Né? A primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é que quando a gente fala de emoções desprazíveis, a gente está falando aqui de um lugar que é o lugar da psicologia. Né? Eu, como bacharela, Anlis como psicóloga, e qual a diferença disso? Né? Bacharel em psicologia é alguém que foi graduado em psicologia, tem o título, né, de bacharel. Então, quando eu me formei, ela se formou, né, Thaís, e temos outras pessoas aqui também. Nós temos 2 títulos de formação: bacharel em psicologia, formada como psicóloga. No entanto, o psicólogo ou psicólogo é aquele que exerce a profissão da psicologia. Então, a psicologia, ela é ciência e ela é profissão. Eu não estou mais atuando em psicologia, não sou psicóloga com registro, com a carteirinha do Conselho Federal de Psicologia, e aí não tenho licença e respaldo para falar de um lugar de psicólogo, né, de profissão. Eu posso falar do lugar de bacharel em psicologia, que é a graduação que eu tenho. Então, a gente tem algumas informações, o intuito dessa live é trazer informação, né, para muitas pessoas e algumas pessoas que me solicitam aqui, né, que me procuraram pedindo ajuda. Né? Então, falar de cuidado com a saúde mental, como a Alice também já de cuidar de si. Né? É um momento importante e oportuno da gente se olhar, né? Passar a olhar para nós mesmos e para modos de cuidado. E aí você vai vendo, de acordo com a tua realidade, com a tua vida, como é e quais são essas formas de cuidar. Como a Alice falou muito bem, cada um somos singular, né? Nós somos singulares. Então, a minha forma ou os meus modos de cuidado vão ser diferentes dos teus modos de cuidado. De repente, aquilo que faz bem a mim não faz bem a você. Né? E existem aí diversas formas. A Alice falou que o apoio da família dela é uma forma de cuidado nesse tempo também com a saúde mental. E tem diversas coisas que a gente pode utilizar como meios desse cuidado. Né? E aí, falando também de emoções desprazíveis, que eu queria citar um pouquinho, como a gente já colocou aqui, a questão não é não sentir, porque diante do cenário que nós estamos vivendo, naturalmente, todo ser humano ele vai sentir, vai ter as suas emoções afloradas, Sim. vai ser afetado. Então, a grande questão que eu quero colocar aqui não é não sentir algo, é a forma como você lida com essa emoção e o que você faz com ela. E quando a gente está falando aqui sobre você se conhecer, acolher e cuidar disso, não é porque eu estou triste e agora eu vou me afundar nessa tristeza. Não, não é isso. É você não ficar ignorando essa tristeza, mas você deixar com que ela dá atenção para ela e dá um sentido para ela, né? Sim. Jane, posso te cortar rapidinho? Pode. Achei tua fala show, assim, né? De ter essa noção, perceber, sentir. Eu brinco com alguns pacientes e digo, agora é momento da gente testar tudo que a gente já aprendeu. Então, assim, vamos ver, vamos tentar manejar essas emoções, né? Elas vão vir, vamos tentar conduzir, né? Agora, vale lembrar que todo bom ansioso gosta de controlar. A gente não está falando de controlar as emoções, a gente está falando em manejar, aprender a lidar, né? Dar sentido para isso, certo? Pode voltar a falar, desculpa te interromper. Isso, e aí existe uma diferença que você estava colocando, né? Você está falando ansioso de alguém que já lida e já tem problemas com ansiedade, né? Existe uma diferença da emoção e do transtorno, como a Alice colocou. Uhum. Ansiedade, estresse,
tudo isso a gente sente naturalmente e ele, em doses, a gente costuma falar para explicar um pouco, tanto dentro da psiquiatria como da psicologia, que essas emoções desprazíveis, elas são como água na plantinha, né? Se elas têm doses que estão em doses, elas pequenas, elas são favoráveis para que aquela planta ela floresça. Mas se existe aí inundar dessa planta, ela vai morrer, né? Então, ansiedade, estresse na nossa vida, eles acontecem. Na verdade, o estresse e a ansiedade, eles nos movem. Por exemplo, antes de nós fazermos aqui essa live, eu fiquei um pouco ansiosa, né? Natural, a ansiedade natural ou o estresse natural do ser humano, que é aquilo que nos mobiliza. Então, todos os dias que a gente está lidando com estresse, com ansiedade, e eles nos colocam em movimento. Por exemplo, se você está andando na rua e de repente vem um carro na sua direção, é justamente a ação da ansiedade e o estresse no seu organismo que vai liberar os hormônios da adrenalina, do cortisol, que vai fazer com que o seu cérebro entenda que você está numa situação de perigo e que você fuja. Agora, a grande questão e o grande problema com ansiedade e estresse em excesso é justamente o excesso, né? Se ele está em excesso, ele está prejudicando. E aí, todo o tempo, o seu organismo, o seu corpo, o seu metabolismo, ele vai estar continuamente em alerta. Então, não vai haver um descanso aí físico, não vai haver um descanso mental, né? E aí, o seu corpo é um instinto, Giovana está colocando, instinto de sobrevivência, Sim. justamente. É um instinto do nosso ser humano, né? É biológico. É biológico. É nosso organismo nos preparando para lutar ou para fugir, né? E aí, quando essas emoções e esses estão em intensidade em nós, elas vão liberar hormônios também em intensidade. E aí é que vai ser danoso e é necessário a gente procurar médico. Que médico procurar? O psiquiatra, né? Porque tem pessoas que vão no clínico geral, né? E aí eu sempre falo, querido, se você tem um problema no seu osso ortopédico, você não quer procurar um psicólogo, porque não é a área, né? Então, se você tá com um problema, um transtorno psiquiátrico, você precisa procurar o psiquiatra, né? Porque ele tem aquela especialidade, aquela compreensão, aquele entendimento para lhe ajudar. E também procurar Jane, a saúde mental, procurar um psicólogo, né? Agora, vale lembrar, você falou aí algo, mas a avaliação geral, até mesmo do psicólogo, é interessante que seja feita o mais completo possível. Porque, por exemplo, às vezes, os hormônios estarem desregulados vai causar alteração no comportamento e nas emoções. Então, nem tudo é só psicológico, né? A gente tem esses outros vieses que também são importantes a gente parar e pensar. Isso. E por exemplo, quem está vivendo em um nível exagerado de estresse e ansiedade, vai ter algumas sintomatologias mesmo, físicas. Pessoas batem no hospital com o coração acelerado, pensando que está com ataque cardíaco, mas quando vai averiguar, é um ataque de ansiedade, ou uma ansiedade aí que já está crônica, né? Então, é um trabalho, a Raquel está colocando aqui, é um trabalho em conjunto, psicólogo, psiquiatra e outros profissionais necessários, isso mesmo. Então, se você está com problema em saúde mental, você tem que procurar os profissionais da saúde mental, que são psicólogos e psiquiatras, né? A gente não vai procurar um cardiologista para cuidar disso. A gente vai procurar um especialista em saúde mental, né? E aí, respondendo à pergunta que você me fez, que eu quis dar os adendos, né? Como é que eu estou me cuidando, ou como eu faço para cuidar e receber cuidado morando sozinha? Então, faz um tempo mesmo que eu moro sozinha, diante de uma das minhas vocações, né, que me solicitam morar fora da minha cidade, da minha família. E aí a gente precisa, sempre quando eu falo com pessoas sobre morar sozinha e dou conselho, né, que a gente
na minha outra vocação, né, como ministro do Evangelho, a gente sempre conversa com os jovens e eu digo, ó, se você vai morar sozinho ou se vai estar sozinho, você precisa ter uma rede de apoio. E a gente sempre conversava, que você também morou sozinha, e a gente sempre conversava sobre essa importância de ter uma rede de apoio, uma rede de cuidado, né? Então aqui eu procuro ter pessoas que são minha rede de cuidado. Então tem amiga e que ela tá até aí na live, Thaís, e ela é uma das pessoas que exercem essa função de cuidado para mim aqui, você, né, e outras pessoas que são do meu ciclo social e até mesmo da igreja, né, que eu faço parte. Então, são formas de eu poder me cuidar nesse tempo também, né? Contar com pessoas. Eu gosto de dizer, nós não somos ilha, nós não nunca estamos sozinhos, né? E nós precisamos dessa rede de apoio, dessa rede de cuidado. Então, se você mora sozinho, qual é a sua rede de cuidado? Sabe que é importante você delimitar essa rede. Você poder, ou se não tem, construir essa rede. Quais são as pessoas que você pode contar, né, na sua cidade ou fora dessa cidade, né? E outra coisa importante também sobre a questão afetiva é entender que a gente não precisa estar colado para estar junto, né? E a nossa amizade, ela é um exemplo disso. A gente é amiga já faz alguns anos, mas fazem acho que uns 3 ou 4 anos que nós não nos vemos, mas o nosso vínculo, ele perdura, né? E aí é importante você cuidar dos seus laços nesse tempo também, né? Entendendo que não precisa estar junto, não precisa estar perto fisicamente para estar junto, né? Existem diversas formas da gente se fazer presença na vida das pessoas. Mas diga aí, o que é que você quer saber de mim? Que eu já estou falando Assim, demais. eu quero colocar algumas coisas, né? Essa questão, tudo que a gente está vivendo é uma mudança abrupta, né? Uma certeza que nós temos é que não seremos os mesmos após todo esse acontecimento. Então, esse cuidado, isso lembra a gente também de a gente se cuidar sempre, né? Para algumas pessoas, isso foi gatilho para se sentir mal. Então, a pessoa já não vinha bem, né? E isso veio como um gatilho. Então, disparou outras coisas. Outras pessoas estavam conduzindo a vida bem, só que assim, se sentiram sobrecarregadas. Essas mudanças todas, por exemplo, as famílias mesmo, né? Teve uma mudança grande. As pessoas passaram a trabalhar em home office. Bem como também a gente sabe a situação econômica que também está sendo prejudicada. Então, algumas pessoas podem estar perdendo também seus empregos. Então, a gente tem um cenário diverso aí e preocupante. E aí vem outro fator também, que foi a minha emoção da semana, questão das aulas online. Então, uma alteração grande aí. Então, assim, vi as crianças também preocupadas, vi as famílias preocupadas, de como a gente vai mediar isso, como a gente vai fazer isso. Todo mundo tendo que se adaptar muito rápido. A gente vive mudando nossa vida? Sim. A gente tá em constante processo de mudança. Só que atualmente a gente foi forçado. Não foi de uma forma legal. A gente foi forçado e por motivos ruins, digamos assim. A gente está sendo chamado, convidado a ficar em estado de alerta. Lave bem as mãos, coloque a máscara, coloque isso. Então, assim, esse excesso de cuidado que a gente tem que ter, como se tem uma função, isso gera mais ansiedade, né? Isso gera preocupação, na verdade, não necessariamente ansiedade. E aí a gente vai tentando manejar. O que preocupa em relação à ansiedade é isso ficar num nível muito alto, atrapalhar o funcionamento. Mas o que a gente quer lembrar aqui é que essas preocupações fazem sentido, mas vamos ter cuidado, vamos dosar, vamos manejar como isso está na nossa vida e dar, né? E buscar apoio. Essa questão do apoio social é o que eu quis lembrar muito, porque realmente, assim, tenho você como amiga, tenho outras pessoas, tenho perturbado muitas pessoas ao meu redor, entrando em contato e tudo, né? Que é um jeito da gente ficar bem. Tem dia também que a gente não tá afim de fazer nada, então para só um pouquinho, né? Respirar, a gente também precisa se respeitar, acima de qualquer coisa. Assim como o outro também. Eu venho falando muito que esse é um momento que a gente está precisando exercer muito a nossa empatia, né? Se colocar no lugar do outro, pensar o que é que a gente pode fazer aqui, né? Então, a gente vive acelerado e essa questão da produtividade, Jane, é interessante porque a gente não está parado, a gente nunca está parado. Essa é a verdade, a gente está sempre produzindo nossa mente, mas as pessoas ficam nessa sensação de estou estagnado, não estou fazendo nada.
Não, né? Você de alguma forma está ali se reinventando. E precisa também de um tempo para digerir esse processo de mudança. Você falou maravilhosamente bem aí sobre a questão biológica, né? Essa explicação que, de fato, a gente está falando de um processo de um organismo, da sua condição de humano. Então, isso é bem comum. Mulher, eu tô ficando toda felizinha que eu tô vendo as pessoas aqui interagindo, aí eu perco o foco. Do ponto de vista também psicológico, né, é gente importante entender que cada pessoa também tem sua forma de lidar, né, e que você precisa entender, que nós precisamos entender, compreender o nosso tempo e o tempo do outro, né? Sim. Sua mãe falou uma coisa interessante agora. Sua mãe falou uma coisa interessante. Viver um dia de cada vez. Né? A gente está sendo obrigado a aprender a viver um dia de cada vez. Então, a gente está exercendo isso. E aí, eis a grande questão, porque a gente já vinha, e eu falo de uma análise do nosso contexto social, a gente vive num mundo muito produtivo e acelerado. E aí, de repente, todo mundo para, né? Agora é hora de parar, né? É uma parada abrupta. E aí, de início, vem esse start de pensar, não, eu estou em casa, mas eu tenho que continuar produtivo, né? E é importante a gente dar conta, né? A vida segue. E a gente não está parando de verdade. Né? Vai seguindo e a gente vai procurando os meios de ir seguindo e manejando isso. E são muitas coisas para lidar e para dar conta, né? E aí eu quero deixar aqui esse adendo de que se você vive ou se percebe dentro da tua realidade que esses níveis de ansiedade ou outras emoções, eles estão fora e estão te trazendo um sofrimento, um adoecer, é necessário você procurar ajuda profissional, né? Não ficar aí só tentando dar conta sozinho, mas procurar um profissional. E agora nós estamos, Érica entrando aqui, nossa professora. Minha orientadora, querida. Então agora nós estamos com a maioria dos psicólogos, eles continuam trabalhando e fazendo atendimento online. Né? Então, mesmo nessa realidade, a gente pode cuidar da nossa saúde mental também, procurando ajuda profissional. Então, fica aí a dica para você que ou não está ou quer aprender a lidar melhor com essa situação, porque pegou todo mundo, né, de surpresa. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar e, de repente, para mim não está sendo tão fácil. Então, essa ajuda seria importante. Sim, vale lembrar, assim, como você falou, tem muito psicólogo, os profissionais estão fazendo atendimentos online, né? Psiquiatras também, neurologistas também. Então, a gente está contando, a medicina em geral, que é a telemedicina, o teleatendimento, eles estão fazendo também nesse sentido. Então, assim, dá para ter esse suporte, dá para tentar. Assim como também a gente conta com alguns serviços gratuitos, né? Que dão um direcionamento, tanto aí em Garanhuns tem, quanto aqui em Petrolina tem o CEPSI, né? Da Universidade Federal do Vale do São Francisco, né? Queria deixar também o daqui. Então, aqui a Universidade de Pernambuco, através do SAP, né, Serviço de Atenção Psicológica, eles estão realizando também esse acolhimento em psicologia e saúde mental à população. Então, todos os dias, de 8 às 17 horas, tem profissionais que estão disponíveis para acolher. Né? Então, tem atendimento multiprofissional em saúde mental, tem plantão psicológico e no Instagram da rede do projeto tem dica do dia, né? E informações também sobre o cenário e como está aí manejando isso. Então, é o projeto de saúde mental da rede do SAP e UPE. Então, eu vou deixar aqui no meu story depois o cartaz com os telefones e o Instagram também, para você que tiver um interesse em seguir. Todos os dias eles estão colocando uma dica de cuidado que a gente pode realizar com a nossa saúde mental. Então, dicas também de cuidar dessa nossa afetividade. E uma das coisas que eu vi muito legal é que eles colocaram uma dica de você mandar uma cartinha para a pessoa que está distante de você, né? E aí a gente estava conversando sobre isso, formas, né, amiga, de como você manter os laços afetivos diante desse cenário, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso sim.
Primeiro, Tá, deixa eu fazer só duas observações. João, lembro de você sim, tá? Tô vendo você comentando aí. E responder a pergunta de Alana, eu gostei muito, achei bem pertinente. Ela pediu para comentar os pontos que possam ser gatilhos para essa busca de ajuda. Excelente. Por quê? A gente fica... Tem muita pessoa perguntando como é que eu posso saber quando é a hora de procurar um psicólogo, né? Quando você sente que as suas emoções, né, aspectos emocionais estão atrapalhando o seu funcionamento, atrapalhando você dar continuidade, alterações de humor, né, estresse. Então, esses são fatores que podem ser importantes. E com os pais em relação à criança, né? Perceber a criança mais irritada. Tem dois aspectos também que eu acho muito importante. A alteração do sono. Eu sempre pergunto, como é que está o sono? Como é que você estava antes? A alimentação. Eu tenho acolhido alguns pacientes agora, né, no momento da pandemia, tem vindo alguns casos, e eu sempre estou perguntando para a pessoa como era teu estilo de vida antes da pandemia e como está agora, para a gente saber, porque teve uma mudança abrupta aí, tá vindo pensamentos ruins, pensamentos catastróficos em excesso, está difícil conduzir, então esse é o momento de buscar uma ajuda, né? Então tenta ver, e aí vale lembrar coisas básicas da psicologia, né? O psicólogo é um profissional que está pronto para lidar com essas demandas, certo? A ideia mesmo é acolher, garantindo o sigilo. Então, assim, pode ser uma forma, às vezes, só pedir uma orientação, né? Não, vou fazer uma consulta só para ter uma noção aqui de como estão as coisas e tentar ver se está muito crítico minha situação, né? Então, pensar, de solicitar mesmo um direcionamento. Então, pode buscar essa ajuda, certo? Isso é muito válido. E fora assim, a gente vai ter uma ampla gama de transtornos de forma geral, mas é sempre essa coisa. Fica atento ao funcionamento. Não estou conseguindo funcionar como antes, render, tem algo estranho aí, né? Estou me sentindo com muitos sintomas físicos que você percebe que não são condições, digamos assim, de saúde em si, de saúde física. Você percebe que isso que tem a ver com a ansiedade ou tem a ver com outras. Então, assim, é interessante. É a hora certa de buscar uma ajuda, certo? E aí eu quero fazer uma pontuação. Eu sei que você fez uma pergunta e eu já volto. Mas sobre os profissionais também de saúde mental, os profissionais de saúde, de forma geral, profissionais de cuidado e pessoas que trabalham com cuidado, cuidando de outras pessoas. É natural a sensação de sobrecarga, é natural a angústia, né? Mas o que eu tento lembrar sempre é importante cuidar de vocês. E aí eu quero elogiar muito meus colegas. Cuidador, né? Cuidador. E eu quero elogiar meus colegas, assim, psicólogos que eu tenho conversado bastante, que eu tô gostando de ver, assim, até mesmo nossas relações. Como é que você tá? Não, hoje tira um dia pra você. E essas trocas, assim, colocando em prática o que a gente aprendeu. Então, somos profissionais de cuidado? Somos, mas temos que nos cuidar, né? Não somos super-heróis. Somos seres humanos. Tem pessoas aí que estão assistindo ou que vão assistir depois que são dessas áreas, né, de saúde, de cuidado. E aí é importante também essas pessoas lembrarem disso. E eu lembro do nosso curso, né? As primeiras cadeiras que a gente viu, acho que foram 3 períodos, que era cuidando do cuidador. E que existe essa importância, né? Que tem até uma frase que eu sempre vejo e ela sempre me impacta, né? Se você é quem cuida de você. Então, é importante a gente pensar também sobre isso, tanto os profissionais de saúde, como também os cuidadores de casa, né? Porque sempre tem aquela pessoa que exerce essa função de cuidado. E aí é importante você compreender, ok, você cuida de outros, mas e como você está cuidando de você? Como é que você cuida de você ou quem cuida de você? E aí, buscar essa ajuda profissional também é uma forma desse cuidado. E assim, como você sabe, eu atendo muitas crianças e eu logo no início, assim, me preocupei muito com os pais, porque eu disse, caramba, né? Assim, é um choque para eles, a mudança para eles. E aquela tentativa de fingir que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Mas tá difícil conduzir e eles lembrarem também que eles são seres humanos e que eles sentem coisas e como é que a gente vai gerir isso, passar isso para as crianças também, porque alguns deles sabem, não, mas a forma como eu conduzo pode afetar ele, eu estar ansioso e tudo. E isso gera um ciclo vicioso de preocupação, é o que a gente não quer, né? Eu acho que uma coisa também interessante, você que lida e trabalha, né, direto com crianças, e até ouvi também numa live de Raquel, que Raquel é psicóloga e psicopedagoga também, e elas estavam conversando justamente sobre isso, que os pais também, eles acabam passando também o que eles estão sentindo para essas crianças, né?
E aí é importante, se a família ou se os pais, os cuidadores, não estão Uhum. bem, a criança vai sentir, vai perceber também isso, né? Sim, sim. Mas não vamos colocar isso como pressão. Ai, não, porque eu não posso sentir isso. Não, você pode, né? Você pode e você vai sentir, mas a diferença é como você conduz isso. Então, Isso. muitas vezes eu peço até para ser honesto com a criança, no sentido de pode colocar para ela que você também fica preocupado, você também tem medo de tudo isso que está acontecendo, mas que você está tentando lidar, você está aprendendo. Isso, quando você faz, você está passando a mensagem para a criança de que você também é um ser humano, né? E que você também está tentando, assim como ele, que vocês podem fazer isso juntos, né? Então, essa ideia de pensar até como equipe mesmo, e até colocar, ó, tudo bem, filho, por ser mais velha, né, eu já tenho uma certa experiência, consigo lidar melhor. Então, é se colocar como humano. E, Jane, eu peço desculpa, mas eu esqueci tua pergunta que tu fez há um tempo atrás, antes de eu falar um monte. Como manter, já que nós estamos vivendo, e existe uma diferença aí, a gente está colocando tudo no mesmo pacote, é quarentena, é isolamento social, é distanciamento social, e informando mesmo, né? Isolamento social só vive mesmo aquele que está infectado com o vírus, né? A gente está vivendo distanciamento social, a gente não pode ficar com aglomeração, a gente precisa ficar em casa, né? Então, tem pessoas que na sua casa, o seu ciclo familiar, né, tem mais pessoas, então você tem o convívio, mas o convívio externo você não tem. E aí, como manter esses laços afetivos diante desse cenário de isolamento social, onde cada um tem que ficar na sua casa? Sim, sim. Então, primeiro que a gente tem que lembrar que Também, né? recebi um elogio, a minha beleza. Sim, é muito importante a gente lembrar que, primeiro, como é que era o seu padrão de interação antes. Você levava uma vida social muito agitada e tudo mais, então é provável que você sinta mais esse impacto, né? Se você é uma pessoa que é muito sociável. Algumas pessoas já eram mais isoladas e tudo, então para elas, elas não viram muita diferença nesse sentido, certo? Então, claro, cada um vai ter um modo de funcionar diferente. Mas o que é importante é pensar em rede de apoio, com quem eu posso contar nesse momento, né? Você mesmo citou alguns nomes aí da sua rede de apoio e a gente tem. Então, assim, pensar nessas pessoas, entrar em contato, a gente usar a tecnologia a nosso favor, né? Buscar formas de estar junto, fazer atividades que dê prazer, escutar uma música, assistir um filme, são pequenas coisas, mas que dão sentido, né? Que fazem sentido. Então, e às vezes o parar mesmo. Então, manter os laços é importante, se cuidar é importante. E às vezes é interessante essa questão dos laços afetivos, que a gente às vezes fala com alguém e alguém diz, ah, eu tô sentindo a mesma coisa. Vem uma sensação de acolhimento. Ah, eu não tô só, né? Tem alguém Vamos também. É, tamo junto. Então, assim, é muito importante. A gente está passando por esse período. Eu brinco com as crianças, as emoções são como ondas, né? Elas vêm e elas vão. Então, isso também, essa fase também é uma onda. Ela veio e vai passar. A gente não sabe quando exatamente, mas vai passar. Então, vamos se adaptar. Dá para a gente manter essas relações sociais de outra forma. A gente se reinventa. Tem aparecido muitos recursos para isso, inclusive. Jogos online para você jogar com os amigos e tudo mais. São formas de você não se sentir só. né? Eu estava lembrando, inclusive, que no dia do aniversário do meu priminho de 8 anos, eu fiz uma videochamada com ele, né? E foi muito legal. A forma de estar perto, já tinha feito antes, mas não tinha essa frequência. Então, também aí é uma outra coisa importante. Você precisa ver os seus vínculos como eles são, como eles eram, e qual a disposição de que você e eles têm. Porque não Sim, adianta querer cobrar agora ou querer estar mais junto se já não havia isso antes, né? isso. E aí vai ser uma cobrança a mais, vai ser uma dificuldade aí a mais para lidar. Então, aquelas pessoas que você já tinha vínculo, nós estamos em distanciamento, não é isolamento. Tem formas da gente ser presente mesmo distante. E aí a tecnologia entra ao nosso favor, através de videochamadas, né? Chamada de vídeo, brincadeiras, jogos online, né? De repente você pode fazer, se é com alguma criança da família, entrar, fazer uma videochamada e brincar. Então tem diversas brincadeiras que podem ser aí utilizadas e você tá aí próximo também
E, Sim. claro, manter aí, estou precisando conversar. Então, faz aquela ligação telefônica ou então uma chamada de vídeo com a sua amiga, vai conversar um pouco. Então, são formas da gente estar perto e também são formas de a gente cuidar da nossa saúde mental. É Sim, isso. sim. A gente está se reinventando, né? Essa é a verdade. É, tem algumas coisas positivas que a gente está tentando manejar, por exemplo, essa questão das informações produzidas. Tem muita informação de qualidade por aí. A gente só não precisa ficar paranoico achando que tem que ter acesso a tudo. E aí a gente chega num ponto interessante de pensar, é quando esse excesso de informação ele chega a ser prejudicial, né? Esse excesso de conteúdo, que vem o que a gente chama de tecnoestresse, né? Você podia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, na verdade é um conceito um pouco novo, né? O tecnoestresse. E aí, de forma bem simplista e básica, para trazer a mesma informação para você que está escutando pela primeira vez, o que seria isso? Né? É quando o uso da tecnologia, ela causa, e da informação, ela causa um estresse crônico, né? Saiu do nível natural, daquilo que é saudável, daquilo que é bom e está passando aí a causar um estresse, um estado psicológico negativo. E aí é um momento de ter alerta, né? E de buscar aí também ajuda. Então, esse termo, ele foi dito pela primeira vez em 1984. Estudei, fiz a lição de casa, viu? Tô encantada. Em 1997, Larry Rosen e Michelle Well, eles popularizaram esse termo. E aí a gente tem outra coisa que é o estresse, né? O estresse, ele hoje não é considerado como uma doença, mas ele é um estado que excessivamente ou crônico, ele pode ocasionar aí algumas doenças, tanto de cunho orgânico, físico, como psicológico. E aí entra os transtornos, né? Sim, E aí, sim. como a gente vem conversando, acho que o ponto importante é esse, é você avaliar, é se cuidar, é se olhar e ver aí como que anda. Se é algo que está dificultando o passo ou o caminhar, então ele já se tornou um adoecer, né? Um processo de Sim. adoecimento. E aí é necessário uma busca de ajuda profissional. É importante falar assim que a tecnologia ela não é uma vilã, né? O Isso. uso que a gente faz, o uso excessivo algumas Como a vezes, gente usa, como a né? gente usa exatamente. E assim, a gente tem que ter cuidado com outro fator também, que é a questão de fake news também, que os avanços tecnológicos também trouxeram esse acesso fácil a informações, mas nem sempre informações verídicas. E Sabe, isso, fontes verídicas, né? Sempre tem os órgãos que colocam a informação de forma coerente e correta. Então, tá atento a essas coisas. E aí, você falou de informação, eu achei importante, porque muitas pessoas me perguntaram, Jane, esse excesso de informação, ele pode trazer um adoecimento? Porque eu vejo que algumas pessoas estão ficando neuróticas, estão ficando ansiosas. E aí, como que eu posso manejar isso? E aí, acho que é importante a gente colocar justamente isso que você já está falando, né? Se como é que eu vou lidar com essas informações? A gente precisa sim estar informado, mas não ficar buscando 24 horas informações. E mesmo sem a gente querer, tem informações 24 horas por dia. Então, se você percebe que esse excesso de informação está causando e disparando aí esse estresse, esse gatilho para a ansiedade, eu acho, né, coerente e sadio mesmo esse manejo de não ver. Você concorda com isso, amiga? sim, eu acredito que sim. Assim, é como a gente diz a questão do dosar. Algumas vezes é importante um dia off mesmo, né? Se afastar um pouco desse excesso de informação, fazer algo diferente, né? Fazer algo. Eu tenho falado muito para as pessoas que quem mora em casa, né? Ó, se puder, vai um pouco lá fora, olha o céu, tem essa sensação de mundo mesmo, né? Quem mora em apartamento às vezes fica um pouco mais difícil, mas tem uma varanda assim, olhar para o mundo, para a Lá de natureza. boa. Não. Eu Então, amo. eu entendi você falando pula da janela, eu já estava chocada com Não, você. menina, né? Olha.
Muito importante. Mas justamente assim, de fazer talvez algo mais que te relaxe, algo manual, relembrar velhos hábitos, né? Estar junto com a família. Às vezes também a gente enche a paciência da família, tudo bem, aí busca um tempo. Então, assim, vai fazendo o que te faz sentido. Também não se cobra muito. Não exagera nesse sentido. Então, a gente não tá parado. Eu vi algumas pessoas postando, não fiz nada, foi um ano perdido, 2020, não sei o quê. Eu olhei assim, rapaz, muito pelo contrário, a gente tá aqui mudando. De um jeito não muito legal, mas isso vai ser positivo de alguma forma. A gente tem essa capacidade mesmo humana de se reinventar, né? De forma alguma, eu quero dizer que isso é bom, viu? Porque romantizar o coronavírus de forma alguma, a gente tem que dar a ele o tom de seriedade mesmo que ele tem. Mas no sentido de reorganizar mesmo essas experiências. Eu lembrei muito de uma frase, não conheço muito, estou procurando mais esse autor, que é o psiquiatra, neuropsiquiatra, Viktor Frankl, que ele diz assim: quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Então, eu acho que essa frase é a frase que faz sentido para mim nesse momento, né? A gente não tem como controlar os fatores externos, o que está acontecendo, mas aí a gente pode ver como é que a gente vai lidar com isso e ver o que a gente pode tirar disso, né? E aí a gente lembra, você falou isso. Eu lembrei do nosso preceito básico como psicólogo, né? O paciente vem pra gente, às vezes fazendo queixa de outras pessoas que de fato estão ali causando algum tipo de estresse. E aí a gente sempre traz mas a gente está aqui para ensinar você a lidar com isso. A gente não vai mudar fulaninho, né? Mas você pode desenvolver recursos para aprender a lidar com isso. Então, essa é um pouco da ideia mesmo, né? De o que a gente pode fazer, né? Isso está causando algo na gente, como é que a gente pode redirecionar de uma forma que não seja tão crítica, que nos faça mal, certo? Então, amiga, maravilhoso. Eu não tenho mais algo para poder colocar aqui, nada mais que eu gostaria de perguntar. Acho que a gente abordou muita coisa. Acho que foi importante, esclarecedor, né? Trazer informação aí. E eu espero que as pessoas que também me procuraram de alguma forma tiveram alguns que tenham tido, né, esclarecimento e que possam aí se cuidar de uma melhor forma. Se vocês tiverem, gente, alguma pergunta, né, alguma coisa que queira fazer, esse é o momento, porque nós já estamos encerrando. Acho que só tem 5 minutos, amiga, e aí a gente vai encerrando a live. Se não tiver mais nenhuma, você não tiver nada a acrescentar ou nenhuma pergunta, ou se também não surgir, né? Bem, vamos ver se vai surgir alguma pergunta. Eu vou aproveitar para falar algumas coisas, né? Agradecer pelas participações, né? Muita gente legal aqui interagindo. Algumas vezes eu perdi o foco porque eu disse, que legal! Pensando nos comentários, mas eu ainda não sou com live, eu não sou muito ligada nisso aí. Eu tentei ver alguns, aí fico bem séria aqui procurando, mas eu também queria agradecer também as participações que tiveram, as pessoas que apareceram, né, aqui, as que ficaram e as que vão assistir depois, que vai ficar aí 24 horas. E claro, queria agradecer a você por ter aceitado esse convite para a gente bater papo aqui público, né? Porque bater papo a gente sempre bate, né? E quero agradecer também aí a Érica, que passou por aí, mandou beijo pra gente, disse duas coisas lindas. Gente, assim, eu tenho que declarar meu amor por Érica, tá? Sim, Érica foi minha orientadora no meu TCC da faculdade. Eu adoro Érica, ela é uma inspiração pra mim. E tem muito tempo que eu não a vejo, mas quando isso passar, eu vou em Garanhuns, tá, gente? E quero mandar um abraço grande, assim, pra todo mundo que estava assistindo, muita gente que eu tenho muito carinho aí. E vamos nos cuidar, estamos juntos, né? A gente tá vivendo tudo isso junto, é uma questão mundial. E agradeço você mais uma vez. Obrigada também. E aí uma coisa importante para a gente ir fechando esse é o momento de todos nós nos apoiarmos, né? E aí, falando também dessa questão de cuidado dos afetos, acho que foi ontem, eu recebi uma mensagem de Thaís, né? Se disponibilizando para ser apoio de alguma forma para mim. Então,
essa é uma forma também da gente poder cuidar uns dos outros, né? Cuidando de nós e cuidando dos outros, né? O que é que eu posso fazer por você, o que você pode fazer por mim? E aí uma regra geral, básica, é se vai sair de casa, usa máscara, que você está cuidando de você e está cuidando do outro também. E aí eu Sim. quero agradecer a todos, dar um beijo, mandar um beijo para todo mundo aí que eu conheço, que apareceu aí, que estava assistindo, quem eu não conheço também, que apareceu. Muito obrigada, gente. Né, essa live, o intuito realmente era informar, né, trazer alguma luz, algum esclarecimento nessa área. E esperamos mesmo que tenha ajudado alguém aí nessa noite, nesse dia. Certo, Beijão. amiga? Mais Obrigada. alguma coisa? Não, Obrigada. Beijo, estou com muita saudade. Quando tudo igualmente. Tchau, tchau. descansar, a gente se vê pessoalmente. Com Tchau, certeza. beijo, gente. Tchau, tchau.